estudar sobre isso há um tempo atrás, onde a minha mente estava perturbada, incomodada, com algumas percepções, e eu precisei aquietar a minha mente, porque quando a gente está com a nossa mente cheia de coisa, a gente toma a atitude errada. E eu precisei, de fato, descansar no Senhor. Eu precisei, de fato, aquietar a minha mente e descansar no Senhor. E a gente precisa normalizar, querido, o fato do descanso, porque entender que o descanso também é avanço. Fala com você mesmo, o descanso também é avanço. Olha o que o Senhor nos ensina sobre o descanso em Gênesis, no capítulo 2. No versículo 2 diz assim: havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, aquilo que ele tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz aqui que Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo, e a gente sabe que a criação de Deus foram 6 dias, nós aprendemos isso desde o departamento infantil, não é? Que a criação durou 6 dias, nós vemos lá Deus criando o sol, as trevas, Deus criando os animais, Deus criou todas as coisas em 6 dias. Aí a Bíblia diz, em Gênesis 2, nós acabamos de ler, que no sétimo dia, depois de Deus ter feito tudo, a Bíblia diz que ele abençoou o sétimo dia e a Bíblia diz que ele descansou. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele descansou. Então, quando lemos essa passagem, a gente tem uma ideia de pensar que Deus estava trabalhando muito. Deus tinha feito 6 dias de trabalho, de um trabalho árduo. Deus estava criando todas as coisas. E a Bíblia diz que no sétimo dia ele descansou. Então, quando a gente lê isso, a gente pensa assim, meu Deus, ele estava trabalhando. Deus, ele estava ali cheio de coisas, trabalhando, criando o universo, criando todas as coisas, e aí ele descansou. Então a gente pensa assim, Deus estava trabalhando, Deus estava cansado da obra que ele tinha feito. Aí aqui fala, trabalhou, fez todas as coisas, descansou, abençoou o sétimo dia e descansou. Mas que coisa engraçada, queridos. Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, no versículo 2, que Deus, ele descansou. Mas em Isaías, queridos, no capítulo 40, no versículo 28, a Bíblia diz que Deus não se cansa e não se fadiga. Você já parou para pensar? Vamos pensar junto. E agora? Se a Bíblia diz em Isaías 40 que Deus não cansa e nem se fadiga, mas Gênesis 2 diz que Deus criou todas as coisas e descansou, como assim? Você já parou para pensar sobre isso? Olha o que Deus nos ensina aqui. A Bíblia diz, não cansa, não se fadiga. Mas a mesma Bíblia diz que Deus, ele descansou da sua obra. Sabe por quê, queridos? Porque quem descansa não é porque está cansado, mas é porque a obra já foi feita. Quem descansa não é porque está cansado, mas é porque já sabe que já está feito. Deus, ele não se cansa, Deus não se fadiga. Quando a Bíblia diz que ele descansou, é porque a obra já estava feita. Olha o que Deus nos ensina nisso. Quando eu e você estamos descansando, não é porque nós estamos cansados, mas é porque nós precisamos entender que a obra já está feita, que já aconteceu, independente de qualquer coisa. A obra já aconteceu. Então, descansar em Deus é uma atitude de fé. Descansar em Deus é praticar a palavra, entender que já está feito. Descansar, você precisa descansar. Nós precisamos descansar. E assim, queridos, quando nós estamos nesse descanso, nós somos poupados das preocupações. Quando nós entramos nesse descanso, nós somos poupados de preocupações, de ansiedade, de problemas. Por quê? Porque o descanso, não estou descansando porque eu estou cansado, não, porque eu já entendi que já está feito. Mas eu disse para vocês, querido, quem descansa não é porque está cansado, mas é porque sabe que já está feito. Então nós precisamos crer que já está feito.
e entrar nesse lugar de descanso. Entrar nesse lugar de descanso. Nós precisamos, de fato, descansar. E esse lugar de descanso, ele nos garante provisão, ele nos garante segurança, ele nos garante paz, ele nos garante alegrias. Nesse lugar de descanso, milagres acontecem. Sabe, queridos, muitas vezes nós falamos muito sobre fé. Nós pregamos muito aqui sobre fé no Verbo da Vida. E nós dizemos que a fé, ela age, não é? Porque, de fato, queridos, a fé, ela sempre vai produzir uma ação correspondente. A fé, ela precisa ser acompanhada de uma ação correspondente. Mas quem diz para mim e para você que descansar, que esperar em Deus não é uma ação? Descansar e esperar em Deus é uma grande prova de fé. É uma grande prova de fé. De fato, é uma das atitudes mais difíceis para muitos de nós. Porque muitas vezes nós queremos ter tudo no nosso controle. Tudo do nosso jeito. Conforme a gente combinou. Conforme a gente planejou. Mas quando nós descansamos em Deus, nós dizemos: Pai, você já está feito. E eu vou receber pela fé aquilo que você me disse. Que atitude de fé, queridos, maravilhosa. Descansar em Deus, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Descansar em Deus, ao contrário do que muitos pensam ser uma atitude acomodada, na verdade, pode ser a maior atitude de fé. É a maior prova de confiança que alguém pode dar ao Senhor. A maior prova de fé é nós estarmos nesse descanso, no descanso do Senhor. Queridos, existem coisas, principalmente existem dias onde as circunstâncias estão diante de nós e às vezes as circunstâncias parecem que vão ser maior do que nós. Não é verdade? Às vezes surge alguma coisa que vai parecer que é muito maior do que a gente. Mas quando nós aprendemos a entrar nesse descanso, queridos, coisas acontecem, milagres acontecem. Nós recebemos segurança, nós recebemos graça, nós recebemos favor do Senhor, nós recebemos paz, nós recebemos alegria, nós somos justificados. É nesse ambiente, é exatamente nesse ambiente. E queridos, quando eu estava pensando sobre isso, nós vemos um clássico, né, nos ensinando sobre isso, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, que vai narrar a história de Josafá, do rei Josafá. Ali a Bíblia diz que Josafá, ele estava cercado por muitos inimigos. Ele estava cercado por uma ameaça militar. E a Bíblia diz que a multidão falou com ele: Josafá, as pessoas, eles estão querendo te pegar, eles estão querendo... Estou parafraseando, tá bom? Eles estão vindo contra você. E naquele momento o rei Josafá, a Bíblia diz que ele teve medo, porque ele estava cercado de homens maus, de pessoas que estavam cercados de inimigo mesmo, por todos os lados. Mas a Bíblia diz que ele teve medo. Mas a Bíblia diz que a primeira atitude dele foi buscar o Senhor. Foi perceber o que ele precisava fazer. É como se ele estivesse dizendo: e aí, Deus, o que eu vou fazer agora? Aí a Bíblia diz que a resposta veio rápida para Josafá. A Bíblia diz que a resposta de Deus para ele foi assim: olha, fique parado. Não faça nada, não. Só veja o livramento que eu, o Senhor, vou te dar. A Bíblia diz: porque essa peleja não é sua, mas ela é minha. Queridos, pensa comigo, que atitude difícil. Ali era uma guerra real. Eles estavam vindo contra ele. Mas ele buscou o Senhor e Deus disse para ele: fique parado. Como assim? No meio de uma guerra, Deus falou: fique parado, não faça nada. Ele disse: fique parado. Veja o livramento que eu vou te dar. Porque essa peleja não é sua, ela é minha. Que ensinamento maravilhoso. Ali era uma guerra, os homens estavam cheios de ódio, e Deus falando: não faça nada. A atitude que Josafá teve, queridos, foi muito maior. Essa atitude de fé que ele teve foi muito maior do que ele tivesse traçado qualquer objetivo de guerra, traçado um plano de guerra. Por quê? Porque ele decidiu confiar no Senhor.
Ele decidiu descansar. E ali, queridos, ele recebeu uma promessa de vitória em meio à guerra, sem mesmo participar de um combate. Por quê? Porque ele decidiu descansar no Senhor. Ele decidiu entrar nesse lugar de descanso. Quando nós reconhecemos que em nós já não há força, que em nós já não há condições para vencer, queridos, nesse momento a gente pensa que a gente está fraco, mas a Bíblia diz, quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Nesses momentos, querido, eu não sei o que você está passando, se você está dizendo, eu não aguento mais, estou me sentindo fraca, está difícil. Eu já vi, queridos, muitas pessoas dizendo assim, mas às vezes eu estou aqui, eu estou rindo, eu estou conversando com as pessoas, mas só Deus sabe o que está dentro de mim. É nesses momentos que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua limitação. Porque você reconhece a sua dependência. E você entra nesse descanso. E dá liberdade para o Senhor a trabalhar. Dá liberdade para o Senhor fazer na sua vida. Então eu quero te convidar nessa noite a entrar nesse descanso. Porque é um ótimo momento de você provar a sua fé. Crendo que aquilo que Ele disse ao seu respeito vai acontecer. Aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Queridos, no meio de uma emergência, no meio de um problema que surge, você precisa parar para ouvir alguma coisa. E você precisa parar para ouvir aquilo que vai trazer fé para o seu coração. É nesse momento que nós aprendemos. Trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E isso nos dá descanso. E eu falo também de um descanso físico, querido. Tanto um descanso físico, um descanso mental. É isso que o Senhor quer nos promover. É esse tipo de descanso que o Senhor quer nos promover. Nós vivemos hoje uma geração muito cansada, sobrecarregada, com muitos problemas, com muitas doenças. Pessoas, queridas, cansadas. Quando, na verdade, o Senhor está dizendo, você precisa descansar. Você precisa aprender a descansar. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Lá em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 11, você pode abrir comigo? Hebreus, capítulo 3. Nós falamos muito aqui sobre a adoração ao Senhor. Nós cantamos a adoração, nós falamos sobre a adoração. Mas a adoração, queridos, ela precisa sair dos nossos lábios. Mas ela também precisa ser demonstrada nas nossas atitudes. E o descanso, querido, é uma ótima oportunidade da gente demonstrar adoração ao Senhor. Porque é reconhecer a nossa dependência. É reconhecer que Ele vai fazer e nós cremos naquilo que Ele disse. É reconhecer e é confiar na soberania do Senhor. Eu li algo que eu achei muito interessante que diz assim, que descansar em Deus é uma postura de coração que reconhece a nossa dependência em Deus em todas as áreas da nossa vida. É uma atitude de confiança, é entrega. É uma atitude de confiança e entrega que pode trazer paz, alegria, mesmo em meio às adversidades. Quantas coisas acontecem, às vezes, na nossa vida, quantas adversidades. Mas quando eu estou descansando em Deus, eu estou tendo uma postura de reconhecer a minha dependência. E de dizer, Pai, eu creio que aquilo que você disse ao meu respeito vai acontecer, independente do que está acontecendo. E eu estava pensando sobre isso antes da gente ler esse texto. E eu lembro de um dia, desses dias para trás, onde a Chayane, eu acho que ela não está aí, né? A gente estava conversando sobre algumas coisas. E todo mundo que é empresário, querido, sabe que às vezes nem sempre a empresa está tudo bem. Porque você se trata com pessoas, com funcionário, com fornecedores, com público. E nem sempre está tudo bem. Mas eu nunca vi ela murmurar. Eu nunca vi a Chayane abrir a boca para reclamar e dizer, ai, meu Deus, não aguento mais. E um dia que ela estava sendo pressionada, ela disse, eu estou descansando.
eu estou em paz. E de fato ela estava em paz. Você percebia essa paz. E eu disse, é exatamente isso. É dessa forma, porque quando nós estamos descansando em Deus, o Senhor trabalha ao nosso favor. A Bíblia diz que quando nós estamos descansando, querido, Ele trabalha em nosso favor. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 11, diz assim: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Aí no versículo 18 ele diz assim: e quem jurou que nunca haveria de entrar no descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar no descanso. Aqui a Bíblia diz que o perverso, que o incrédulo, que o desobediente não entra nesse descanso. Então, quando eu não estou entrando nesse descanso, eu estou desobedecendo a Deus. Quando eu não, queridos, é um ciclo. Quando eu não estou descansando, eu estou desobedecendo ao Senhor. Quando eu estou desobedecendo ao Senhor, eu estou abrindo portas para preocupações. E preocupação, querido, é pecado. Às vezes nós somos rápidos em julgar algumas pessoas, dizendo que fulano de tal caiu, pecou. Mas nós estamos vivendo o pecado da preocupação, da incredulidade. Quando, na verdade, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, você precisa descansar. A obediência é uma escolha que ela nos faz entrar nesse descanso. A preocupação, querido, é uma escolha de pecado. Mas a obediência é uma escolha de descanso. Que nessa noite eu e você escolhemos descansar mesmo no Senhor. Às vezes você está fadigado, às vezes você está cansado e dizendo, eu não aguento mais viver isso. Eu não estou aguentando mais, está puxado, está pesado. Eu estou sendo pressionado de muitos lados, muitas coisas estão acontecendo na minha vida, nada parece que vai dar certo. Queridos, experimente entrar nesse descanso do Senhor. Experimente crer que aquilo que Ele disse ao seu respeito vai acontecer. Experimente acreditar que já está feito. Como eu disse para vocês, descanso, querido, não é só para quem está cansado. É para quem creu que já está feito. Que já aconteceu. Deus sabia, querido, que existem muitos benefícios no descanso. Por isso que Ele nos ensina tanto na Bíblia a respeito do descanso. Porque Ele sabia que traz benefícios para nós. Que a gente precisa desfrutar dessas coisas. E eu estava lendo algo de uma psicóloga do Verbo da Vida. Ela disse algo muito interessante. Ela disse assim, olha, preste bastante atenção. Eu, como profissional da psicologia, tenho a oportunidade de observar como as pessoas têm se tornado resistentes ao descanso. Quantas pessoas não tiram férias? Tem pessoas que falam, não sei, tem quantos anos que eu não tiro férias. Quantas pessoas vendem as férias? Eu estou falando, querido, de um descanso mesmo real. Onde você para aquietar a sua mente. Quando você para viajar e para um lugar assim, onde você vai se desligar, querido, você precisa descansar. Você aquieta a sua mente. Você cala as vozes que estão dentro de você. E ela disse, eu como profissional de psicologia tenho a oportunidade de observar como as pessoas têm se tornado resistentes ao descanso. Querido, descanso Deus criou para mim e para você. É algo criado por Deus. E ela disse, as pessoas têm se tornado resistentes ao descanso. Vivemos em um tempo no qual parece necessário estar sempre produzindo algo para mostrar resultados. Quando se pensa em parar e descansar, a ideia é que essa prática vai acabar interferindo na nossa capacidade produtiva. Na verdade, é justamente ao contrário. Quando oferecemos o nosso corpo e a nossa mente o descanso adequado no Senhor, existem áreas do nosso cérebro que são ativadas, como, por exemplo, a nossa criatividade. Uma pessoa que descansa de forma regular tem muito mais possibilidade de manter equilíbrio emocional e produzir resultados mais efetivos na sua vida. Aí ela disse assim, olha, vários problemas psíquicos, como, por exemplo, a síndrome de Burnout, que é um quadro de esgotamento, estão associados à falta de descanso adequado. Você precisa descansar para cumprir o seu propósito, para receber direções da parte do Senhor.
para calar vozes que estão dentro de você, para parar de se preocupar, parar de ficar agitado, ansioso. Queridos, como isso me abençoou. Eu sou muito agitada. Lá em casa, às vezes, o Mateus chega e eu falo 10.000 palavras, enquanto ele fala 2, 3. Eu sou extremamente agitada. Mas eu disse, eu preciso descansar. Eu preciso calar vozes na minha mente. E eu não quero entrar para essa relação dela, de pessoas que são intolerantes ao descanso. Eu quero desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Eu quero viver o propósito. Queridos, muitas pessoas morrem porque estão cansadas. Porque afeta o corpo, afeta o coração, afeta a cabeça. Por quê? Por um esgotamento. Quando, na verdade, Deus está dizendo, você precisa descansar. Nós precisamos descansar. Quantos de nós conhecem Salmos 91? Salmos 91 é um versículo que todo mundo conhece. Mas lá naquele salmo ele diz que a pessoa que descansa sobre a sombra do Onipotente, ela é capaz de dizer, olha, o Senhor é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o Deus que eu confio. A pessoa que descansa na sombra do Onipotente, debaixo das suas asas, ela é capaz de dizer, Ele é o meu refúgio. Não importa o que está acontecendo, eu estou descansando na sombra do Onipotente, porque Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu baluarte, Ele é o Deus em quem eu confio. Descansando na sombra do Onipotente. E ele disse, aquele que descansa na sombra do Onipotente, ele é capaz de dizer, ele é capaz de falar, o Senhor é o meu refúgio. Queridos, quem descansa fala, quem descansa confia, quem descansa obedece. Nós precisamos descansar e dizer aquilo que nós cremos. Confiar naquilo que nós estamos dizendo. E coisas acontecem. Nós vemos um exemplo claro disso, que é Abraão, queridos. Abraão tinha uma promessa. A promessa de Abraão veio, Deus pediu, olha, sacrifique o seu riso, sacrifique Abraão, sacrifique Isaac. E Abraão foi obediente, queridos. Abraão obedeceu. E o que aconteceu? A provisão, ela veio. Porque nesse lugar de obediência, há provisão. Nesse lugar de obediência, há descanso. É nesse ambiente. E, queridos, graças a Deus, eu não sei, eu fico pensando, se nós estamos, às vezes, cansados, sobrecarregados, imagine as pessoas que estão no mundo que não têm essa verdade. Graças a Deus, quando nós estamos cansados, quando nós estamos sobrecarregados, cheios de tristeza, de preocupação, nós temos a quem recorrer. Nós temos o Senhor para recorrer. Queridos, quantos momentos da minha vida onde eu me vi triste, preocupada, cansada, eu fui para o meu quarto e disse, Pai, só o Senhor pode fazer por mim. Só o Senhor. Diante de tantas coisas, querido, que acontecem, nós podemos recorrer a alguém. E essa pessoa, ela não pode mentir. Essa pessoa, ela não pode mudar. Ele é o nosso melhor amigo. Ele está conosco todos os dias. Nós estamos nele. E ele prometeu nos dar descanso quando nós estivermos cansados. Eu lembro que nós fomos a uma conferência de ministros do Verbo da Vida em São Paulo. E o Scott Webb estava lá. E ele pregou sobre isso, sobre o descanso. E ele disse algo muito interessante. Ele disse assim, olha, o Espírito Santo tem muito para nos dizer a respeito do descanso de Deus. Devemos temer caso não entremos nesse descanso. Ele diz que temos que ser diligentes para entrar no descanso. Entrar no descanso de Deus e permanecer lá requer diligência. O sacerdócio de Jesus, a graça e a misericórdia trabalham junto para nos manter nesse lugar de descanso. Ele diz, nós precisamos ser diligentes. O Espírito Santo tem muito para nos ensinar a respeito do descanso. Mas ele diz, nós devemos temer caso a gente não entre nesse descanso.
Nós precisamos ser diligentes para nos manter nesse lugar. Nos manter em um lugar de descanso. É nesse ambiente que nós devemos ficar, permanecer. Não é um ambiente só para a gente passar, mas é um ambiente para a gente permanecer. É nesse lugar, queridos, que nós precisamos permanecer. Às vezes você chegou aqui nessa noite cansado, esgotado, com as suas forças. Eu preciso renovar as minhas forças. O Senhor está te dizendo nessa noite, descanse. Você precisa descansar. Nós cantamos aqui domingo aquela música maravilhosa, Escape. E escape, queridos, é algo que nós fazemos para nos livrar de algo que está nos pressionando. Não é? De algo que às vezes está nos estressando, nos cansando. E nós precisamos de fato. E Deus, Ele promove esses escapes. Deus promove livramento, Deus promove escape. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, que diz assim: não sobreveio a vocês tentações que não fossem comum aos homens. Deus, Ele é fiel, e Ele não vai permitir que vocês sejam tentados além daquilo que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que vocês possam suportar. Queridos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Ele disse, não sobreveio a vocês tentações que não fossem comum aos homens. Deus, Ele é fiel, Ele não vai permitir que você seja tentado além daquilo que você pode suportar. Mas quando você for tentado, Ele vai providenciar escape para que você possa suportar. Queridos, que coisa maravilhosa. Entrar nesse descanso, desfrutar desse escape. Desfrutar de livramento, de provisão, de paz, de alegria, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às adversidades da vida. Permanecer nesse lugar de descanso. Acordar pela manhã, a notícia boa às vezes pode não ter chegado, mas acordar pela manhã, respirar fundo e dizer, eu estou vivendo esse descanso. Eu estou sobre a sombra do Onipotente. Coisas não estão, às vezes, aparentemente, do nosso lado, as coisas não vão acontecer. Às vezes, o problema que você está vivendo, aquilo que está afligindo o seu coração, aquilo que está infligindo a sua alma, aquilo que está te deixando triste, preocupado, com medo, aquilo que você acha que vai te envergonhar, Deus está dizendo, descanse. Porque para você pode parecer impossível, mas para mim, eu faço no estalar de dedos. E nós precisamos entrar, querido, nesse descanso. Muitas vezes nós não entramos nesse descanso e nós somos atormentados por pressões, por problemas, por dores, por um esgotamento, por não entrar, de fato, reconhecer e desfrutar desse descanso. Querido, sempre vai existir escape. Sempre vai existir uma solução. Por mais que aos seus olhos pode parecer impossível, sempre vai existir um escape. Sempre vai existir uma solução. Amém? Você pode abrir comigo em Mateus, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11. No versículo 28, diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, aqui vai nos dizer que quando nós nos aproximamos de Deus, nós obtemos descanso, refrigério. E a Bíblia diz, Ele disse... Jesus aqui nos dá duas instruções. Ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, quando nós tomamos sobre nós o jugo dele e aprendemos dele, nós entramos nesse descanso. É isso que ele está dizendo. Ele disse, você está cansado? Está sobrecarregado? Vem a mim. Eu vou te dar alívio. Tome o meu fardo. Tome o meu jugo, que é leve, que é suave. Aprenda de mim. Assim você vai encontrar descanso. É isso que a Bíblia está dizendo. É desse jeito que você vai encontrar descanso. Ai, Senhor, eu estou cansado. Quantos de nós já oramos dessa forma?
Ai, Senhor, me ajuda porque eu estou cansado. Eu estou me sentindo sobrecarregado. E Ele está dizendo, venham a mim. Você mesmo, que está cansado, que está sobrecarregado, eu vou te promover descanso. Tome o meu fardo, que é leve, que é suave, aprenda de mim. E você vai desfrutar desse descanso. Porque o jugo dele, querido, é suave, o fardo dele é leve. Às vezes você está carregando um fardo pesado, mas ele não é seu. Você está carregando um fardo que não é seu. A Bíblia diz, troque o fardo. Pegue o fardo, nessa noite, pegue o fardo leve de Jesus. Saia daqui com leveza. Saia daqui, querido, tirando todo o embaraço, tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que te causa algum tipo de coisa ruim. Se afaste, querido. Se afaste de coisa que traga coisa ruim dentro de você. Se afaste de coisa que te traz problema. E pega o fardo dele que é leve, que é suave. Saia daqui com essa leveza. De não carregar um peso que não é seu. Diga, esse peso não é meu. Eu não aceito carregar. Querido, que coisa maravilhosa que a Bíblia nos fala. Trocar o fardo é só dizer, pai, eu não quero mais. Eu te entrego e prego o seu fardo, que é leve e que é suave. Como eu faço isso? Pela fé, querido. É crendo que o fardo dele está sendo, que o nosso fardo está sendo entregue, que o fardo dele está nos nossos ombros e está tudo bem. Assim nós vamos aprender dele e desfrutar desse descanso. Quando nós trocamos o jugo e aprendemos nele, nós desfrutamos do descanso. A Juliana Borba disse algo uma vez que me abençoou muito. E ela disse assim, olha, às vezes é mais fácil a gente lidar com uma tempestade circunstancial do que uma tempestade da alma. Por quê? Porque, queridos, uma tempestade circunstancial, o que é uma tempestade circunstancial? É uma tempestade onde meus olhos podem ver. Então, quando nós estamos passando por uma tempestade circunstancial, as pessoas que estão ao nosso lado, elas estão vendo também. E essas pessoas, elas são movidas para nos ajudar, não é verdade? Então, às vezes, é mais fácil lidar com esse tipo de tempestade, que é uma tempestade onde eu posso ver. Mas existe, querido, uma tempestade da alma, que é uma tempestade que ninguém vê. É uma tempestade, querido, que está lá dentro, só você está vendo. É uma tempestade que você sabe o quanto que está chovendo. Às vezes é mais difícil lidar, mas é possível. A Bíblia nos garante que é possível. Como? Pegando o fardo leve dele pela fé. A Bíblia nos garante isso, querido. É possível lidar com elas. É possível desfrutar daquilo que Jesus diz. Jesus está dizendo, ei, traga sobre mim todo o seu cansaço, todo o seu peso, toda a sua angústia, sua ansiedade, sua preocupação, e eu vou te dar alívio. Às vezes, querido, você está aqui, você está rindo, você está brincando, mas só você sabe aquilo que está dentro de você. Só você sabe a tempestade que tem te dominado. Só você sabe da tempestade que tem tido na sua mente, que tem te atormentado. Mas nessa noite, querido, eu quero que você saia daqui e caia como revelação no seu coração. Eu não quero simplesmente passar uma informação para você, mas eu quero que você entenda como revelação, que caia como revelação no seu coração, que você não precisa passar por isso. Que você não precisa carregar esse fardo. Não precisa. Sabe por que algumas pessoas se frustram? Porque acham que entra num lugar de descanso. Às vezes as pessoas entram num lugar de descanso, mas não permanecem, ficam frustradas. Por quê? Porque acham que nesse lugar de descanso não vai ter problema. Mas nesse lugar, querido, vai ter problema. As aflições vão vir, as aflições vão levantar, os problemas eles vão existir. Mas, queridos, nesse lugar de descanso, nós estamos seguros. A Laura canta uma música e é verdade. Nós estamos seguros nos braços daquele que me amou. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nós estamos descansando, querido. Precisamos descansar nos braços do Senhor. E viver de fato. Não sair simplesmente pela nossa boca através de uma canção. Em teus braços é o meu descanso. Não, querido, de fato, viver nos braços dele que é o nosso descanso. Você não vai conseguir descanso em outro lugar. Você vai conseguir um descanso verdadeiro nos braços do Senhor. Deus tem uma vida de paz, de descanso e de alívio para mim e para você. E eu vejo, queridos, que essa noite
o Senhor está querendo trazer descanso de fato para você. Está querendo trazer descanso para mim. Está querendo que nós tiremos de fato todo o peso que existe em nós. Existem aqui muitas pessoas sobrecarregadas, preocupadas. E eu sei, queridos, que esses dias mesmo você disse assim, eu não aguento mais. Estou a ponto de desistir. Mas eu estou aqui essa noite para te dizer, o Senhor te manda descansar. O Senhor manda guardar o seu coração. O Senhor manda você descansar. O Senhor manda você trazer sobre ele o seu cansaço. E aprender dele. Pegar o fardo dele que é leve, que é suave. Às vezes você estava a ponto de desistir. E dizer, não, isso não é para mim. Não vai acontecer, eu estou cansado. Eu não quero mais. Mas é uma noite de descanso. Essa é uma noite de renovo, de refrigério para você. Amém? Lidar com pensamentos ruins, querido, nos deixam cansados. Quando a gente está pensando muitas coisas ruins, somos acometidos por setas inflamadas do diabo. E a gente permanece nesse lugar, a gente fica esgotado. Isso cansa. Mas nós não vamos conseguir combater um pensamento ruim somente com outro pensamento, não, querida. Às vezes é mais difícil. Você já parou para pensar nisso? Às vezes nós estamos pensando uma coisa e você fala, não posso pensar, não posso pensar, não posso pensar. Esse não posso pensar e esse pensamento te esgota. Nos esgota. Mas como que eu vou fazer então? Como que eu posso lidar com isso? Nós podemos lidar com esse pensamento, querido, pela fé mesmo. É falando, é dizendo. Quando eu lido com um pensamento, querido, para eu lidar com o pensamento, requer de mim obediência. Para eu concordar com aquilo que Deus diz. Lidar com o pensamento negativo não é simplesmente somente falar, eu não posso pensar, eu não posso pensar. Não é somente isso. Também é renovar nossa mente pela palavra, mas obedecer e permanecer nesse lugar de descanso, concordando com aquilo que Deus disse. Concordando com aquilo que Deus disse a respeito daquela situação. É eu permanecer nesse lugar. Quando a gente fala, querido, quando sai da nossa boca, quando nós falamos, quando nós dizemos algo, produz em nós um pensamento. E quando nós pensamos, produz em nós, os nossos pensamentos conduzem as nossas emoções. Não é verdade? Tudo que nós sentimos é fruto daquilo que nós estamos pensando. Então, quando eu falo, quando eu estou passando por um problema, eu preciso falar de acordo com a palavra, falar aquilo que Deus disse ao meu respeito. Então, quando eu falo, eu estou agindo em obediência, eu estou concordando com Deus. E quando eu falo, eu estou produzindo um pensamento. E quando eu estou produzindo um pensamento, eu estou conduzindo as minhas emoções. É dessa forma que nós vamos conseguir combater. E essa noite é uma noite, como eu disse, uma noite de refrigério para você. De nós colocarmos as coisas em ordem dentro de nós. Eu creio demais, queridos, em uma intervenção divina nessa noite. E eu orei isso na minha casa. Eu disse, Pai, que nós recebamos essa intervenção divina para aquietar a nossa mente, para aquietar o nosso coração e para que a gente entre de fato nesse descanso. Vivendo uma vida extraordinária, vivendo a vida que Ele nos chamou para ser. Que nessa noite, queridos, a gente decida não ficar nesse terreno. Um terreno da preocupação, no terreno do medo, da ansiedade, da angústia. Que a gente decida não ficar nesse terreno, queridos, onde o diabo encontra vantagem. Mas que a gente decida sair desse terreno e entrar no terreno do descanso no Senhor. Como eu disse, você precisa descansar. Nessa noite, Deus tem para você descanso. Deus tem para você alívio. Deus tem para você renovo. Deus tem para você escape. Deus tem para você solução. Às vezes, seu problema, aos seus olhos, não tem solução. Deus está te dizendo, existe solução. Querido, nenhum nome está aqui embaixo dessa terra, está acima do nome de Jesus, não. Nenhum nome está acima do nome de Jesus. Por mais que possa parecer grande demais o seu obstáculo, grande demais o problema que você está enfrentando, doloroso, chega a doer a sua alma. Mas Deus está te dizendo nessa noite, existe solução. Desfrute do meu descanso. Queridos, é muito mais fácil quando nós estamos passando por uma situação. Nós desfrutarmos desse descanso é mais leve.
a gente passar por um problema. Quando nós entendemos que nós precisamos estar nesse lugar de descanso. Porque nesse lugar nos dá alegria, nos dá paz, refrigério. Se você está precisando de refrigério nessa noite, entre no descanso. Entre no descanso. Deus cuida de nós, queridos, muito melhor do que nós mesmos. Deus cuida de nós muito melhor do que qualquer pessoa pode cuidar. Às vezes a gente fala, a minha vida é minha, eu cuido da minha vida. Ei, queridos, Deus cuida de você muito melhor do que você pode cuidar. Muito melhor. Nós precisamos entrar nesse lugar e confiar no Senhor. A Bíblia diz em Salmos, no capítulo 20, no versículo 7, diz assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Queridos, é de fato. Quando eu digo isso, quando eu vivo isso, eu estou desfrutando do descanso. Uma vida, queridos, de descanso é uma vida de paz. Queridos, quando nós confiamos, como que eu vou... Mas, Isabela, você está dizendo que eu preciso descansar, que eu preciso... Quando eu estou descansando, eu estou dizendo que eu estou confiando no Senhor. Como eu vou fazer isso? Como que eu vou confiar no Senhor? Queridos, você só vai confiar, conseguir confiar no Senhor quando você conhecê-lo de fato. Você confia brutamente em uma pessoa que você não conhece mais ou menos? Não. Você confia em alguém que você conhece muito. Como que eu vou conhecer o Senhor? Devocional, queridos, oração. Uma vida de entrega ao Senhor, de oração, de devocional ao Senhor, de rendição, de adoração ao Senhor. Queridos, uma vida de oração, ela vai nos livrar de uma vida de preocupação. Uma vida de oração nos livra de uma vida de preocupação, e isso é descanso. Eu ouvi uma ministração, eu não me lembro agora de quem, da sede, não sei se foi do Tiago Borba, e ele fala que o pastor Bud, desde quando ele era pequeno, o pastor Bud sempre falava assim, eu estou descansando em Deus, eu não vivo com preocupações, tem 30 anos que eu não vivo com preocupações, tem 30 anos que eu descanso em Deus, tem 30, aí ele ia passando os anos, tem 32 anos que eu descanso em Deus, tem 32 anos que eu vivo sem preocupações. E ele falava, meu Deus do céu, como é isso? A resposta está aqui, queridos, uma vida de oração me livra de uma vida de preocupação. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu conheço o caráter dele, mais eu entendo que já está feito. Já está feito. Mesmo que ainda não se manifestou, já está feito. Salmos no capítulo 37 diz assim, versículo 3 diz assim, confia no Senhor, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nesse texto, querido, se diz a respeito do que a gente tem que fazer, mas aquilo que a gente tem que fazer está no presente. Mas aquilo que Deus vai fazer está no futuro. Ele disse assim, olha, agrada-te, presente, no Senhor, e ele satisfará, futuro, os desejos do seu coração. Ele disse, entrega, presente, o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, futuro. O que isso nos ensina, querido? Nos ensina o seguinte, eu cuido do meu presente, ele cuida do meu futuro. Eu cuido do hoje, daquilo que eu tenho que fazer hoje, e o meu futuro pertence a ele. Eu não preciso me preocupar, eu não preciso ficar ansiosa, eu não preciso ficar preocupada. Eu preciso agradar do Senhor e ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor e confiar que o mais ele fará. É descansar, entendendo que a obra já está feita. É entender que já está tudo bem. Querido, nele nós podemos descansar. Nele nós podemos nos alegrar. Porque existe um futuro brilhante. Existe um futuro extraordinário nos esperando. Mas como nós vamos viver no futuro, queridos, vai depender do nosso presente. Como nós estamos agindo hoje, aqui no presente. Eu não sei o problema que você está passando. Mas o segredo, querido, para o amanhã, para um futuro bem-sucedido, é obedecer a Deus hoje. É descansar em Deus hoje.
Eu não sei o tamanho do seu problema. Às vezes o seu problema está fora do seu controle. Mas, querido, se está fora do seu controle, também deve estar fora da sua cabeça. Também deve estar fora da sua mente. Você precisa descansar. Diga aí, eu preciso descansar. Nós precisamos descansar. Que essa noite nós saímos daqui, queridos, com esse refrigério. Recebendo de fato esse refrigério. E vivendo um bom descanso. O desejo do meu coração, queridos, para cada um de vocês, é que você viva um bom descanso. Que você descanse no Senhor. Que você aprenda a viver sobre a sombra dEle, sobre as asas dEle. E eu te garanto que coisas vão acontecer. Eu te garanto que vai existir paz em você. Vai existir paz em meio ao caos. Vai existir alegria em meio às adversidades, em meio à tristeza. Porque você vai estar num lugar de proteção. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim, bom descanso. Que nessa noite a gente saia daqui com esse bom depósito no nosso coração. Entendendo que aquilo que ele fez ao nosso respeito, aquilo que ele disse, vai acontecer, vai se manifestar. Amém? Que você saia daqui nessa manhã com esse refrigério, nessa noite, com o refrigério no seu coração. E que você amanhã, acorde pela manhã, desfrutando dessa paz, desfrutando desse descanso. Amém? Sejam abençoados, queridos, na prática da palavra e na prática do descanso também.